Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do LTA Cast. Hoje é um dia muito especial porque estamos inaugurando oficialmente esse novo canal da Liga de Tênis Amador. Eu sou o Thiago Ribeiro, um dos organizadores da LTA, tênis amador aqui da região de Campinas, e estou aqui com o Guilherme Bley, nosso colaborador da Alten, que tem nos ajudado aí com todo esse trabalho de marketing durante o ano. É isso aí, Tiagão. E tamo junto nesse projeto novo, né? Dá, né? Boas-vindas ao nosso público aí, que estamos iniciando esse projeto muito bacana da LTA, o LTA Cast. E, né, Tiago, a nossa ideia com esse podcast é justamente fazer essa aproximação do nosso público, da nossa comunidade, com o tênis amador, né? Com histórias, bastidores e muita coisa bacana, né? Agora o Thiago pode contar um pouquinho mais como é que vai ser esse primeiro programa, né, Thiago? Exatamente, né? Então a ideia desse podcast é essa aproximação, né? E para a estreia não podia ser diferente, né? A gente tem convidados aí, convidado especial. Temos aqui o André Pedroso, né? O grande fundador da Liga de Tênis de Paulínia, o início do nosso projeto há 3 anos aí, né, André? Acho que vai fazer agora em abril, se eu não me engano. Isso mesmo. 3 anos de projeto. Seja bem-vindo à mesa. E temos a grande conhecida aqui de Campinas, do Brasil também, né? Luciana Tella. Luciana Tella, que é uma ex-profissional do tênis, né? Melhor ranking simples 154, né? Colocação. Nacional, primeira colocação, já conseguiu aqui no Brasil. Competiu na chave principal de duplas e duplas mistas em Roland Garros em 1988, participou de 19 confrontos pelo Brasil na Fed Cup, né, incluindo o grupo mundial. Nos Jogos Pan-Americanos, medalha de bronze em duplas e Mar del Plata em 1995. E agora, né, dirige a tradicional academia aqui em Campinas, né, Academia Tella Tênis, desde 1998. E também é comentarista da N Sports, que alguém aí já deve ter observado em algum momento, né? Seja bem-vinda à mesa, Luciana. Sentiram a pressão, hein? Sentiu a pressão, André? Pouca coisa no currículo, cara. Estamos começando com tudo, hein? É isso. Muito bem. Então esse podcast ele nasce, né, aí para dar voz ao tênis amador. Nós já fizemos um primeiro programa no final de 2024, em um outro formato, né, com um outro nome, mas agora a gente pretende trabalhar com 10 programas aí ao longo da temporada, né, e a gente vai compartilhar aí conhecimentos, trazer convidados, fortalecer a comunidade, informar também as pessoas, ao público amador do tênis, o que significa isso, o que significa esse projeto que nasceu com o LTP Tella Tour no final de 2024. Então hoje a gente vai explanar um pouquinho essa questão. E aí eu queria começar com a Luciana, né, nossa convidada de honra aqui, né, que estava nesse primeiro programa. Convido vocês para assistir, tá nesse nosso canal do YouTube, aqui embaixo, né, vai ter o link aqui para isso. Quem não tá inscrito ainda, né, Thiago? Quem não está inscrito, se inscreva no nosso canal, dê um joinha aí para ajudar aí a comunidade a crescer e compartilha com todo o público amador aí que é apaixonado pelo tênis. E aí eu queria começar com a Luciana com uma pergunta, né? Na sua visão, Luciana, o quanto iniciativas de comunicação como essa, né, ajudam a desenvolver o nosso esporte? Oi, boa tarde, né, já para todos. Eu queria agradecer o convite do Thiago, do André, do Guilherme. É sempre muito bom estar aqui para falar de tênis, né, que é o que a gente mais gosta. E eu acho que essas coisas são importantes porque quanto mais a gente consegue atingir as pessoas, né, o tênis hoje já é um esporte bem mais conhecido do que era, e eu acho que isso tem tudo a ver com o crescimento do esporte. Então, quanto mais a gente conseguir chegar nas pessoas através disso que a gente está fazendo aqui, de mídia social, que foi que eu também acho que ajudou muito a crescer, Com certeza. eu acho que mais jogadores de tênis a gente vai ter. Então, eu acho que é fundamental. E legal a gente falar, né? Esse programa tá sendo gravado num dia especial, talvez pro tênis, né? A gente teve ontem, né, a vitória do João Fonseca com o Tommy Paul e, pô, agora ele vai fazer o jogo contra o Sinner, né? O Sinner que foi
né? É um cara, assim, que tá Foi despontando número junto 1 com o do mundo. Alcaraz, né? Não dá nem pra chamar quem que é número 1, quem é número 2, porque tá ali, né, muito acirrado. E, assim, falando sobre isso, né, é um momento muito bom do tênis, né? Então, a gente aproveitar esse momento de crescimento, né, principalmente no Brasil, com o João Fonseca, com outros, né, Guto Miguel vindo aí forte, Com Naná, certeza. tanta gente boa vindo. Então, assim, projetos, acho que como esse fortalecem ainda mais, né? Não, e hoje eu acordei pensando, nossa, já pensou se o João ganha do Nossa Sinner? Senhora. É uma coisa possível, É né? Com possível. certeza. É possível. Claro. Então a gente está num momento muito bom. Eu acho que é a hora da gente incentivar, né, cada vez mais os amadores e aproveitar esse momento que eu tenho certeza que vai durar muito tempo ainda, pelo menos uns mais de 10 anos. Uns 30 ainda, né, Lula, em quadra. Se Deus quiser. Pegar. E falando, né, em desenvolvimento e crescimento, a gente pode falar um pouco da nossa LTA Tour, né? Esse ano, você comentou Sim. brevemente aí que ano passado tivemos o LTP Tela Tour, né? Um Exato. projeto de sucesso total, né? Uhum. Tanto do público quanto de organização. Exato. E esse ano, acho que, né, o crescimento vem ainda mais forte para esse ano. O LTA Tour com várias edições, né? Vários torneios ao longo do ano. Thiago, pode falar um pouquinho aí Exato, como é que vai ser esse ano? Exatamente. O ano passado nós tivemos um formato nessa parceria com o Tela Tênis, né? E aí nesse formato a gente pensou nos torneios de Paulínia, que são os torneios dos portais, né? E os torneios que a gente denominou ali de estações, né? Que a gente usou as estações do ano lá no Tela Tênis. Então foram 8 torneios e mais alguns outros que a gente desenvolveu, foram mais de 10, eu acho que 11 torneios ao total, né? Então nisso a gente começou a perceber que havia um público amador aí sedento, né, de oportunidades como essa. A gente tem torneios numa academia, um evento, mas uma coisa como um tour, né, um tour semelhante ao que nós temos num circuito de ATP, WTA, uma coisa assim, para se criar um compromisso ao longo do ano, a gente não tinha até então no tênis amador. Então a ideia da LTP até então, né, era justamente juntando com a força do Tela Tênis, fazer com que isso na RMC fosse conhecido, e foi, porque a gente teve aí muita gente, acho que foram, né, André, até hoje, quanta gente passou? A gente tá chegando em 1000 pessoas. Chegando em 1000 pessoas que participaram nesses 3 anos, né? Isso. Então a gente pode pensar que tivemos um primeiro ano ali em 2003, mais de torneios em Paulínia mesmo. 2024 a gente iniciou essa parceria com Campinas, então abrimos um pouco. E agora em 2025 que a gente fez essa Isso. abertura. Exatamente. 2024 a gente fez mais em Paulínia. E agora 2026 a gente tem mais academias que estão entrando pelo circuito, né? E talvez mais novidades aí, mais coisas que a gente está pensando. Então, a ideia é que esses torneios tragam, né, uma experiência ampliada aí para os atletas, né? Vários benefícios, premiações, vários parceiros, Sim. patrocinadores que a gente vai comentar um pouquinho também. Enfim. E acho que é legal, né, Thiago, dar uma pincelada rápida nesse início, falar até pro público que tá assistindo, Sim. como que funciona esse nosso circuito, né? Que a gente quer, você falou, né, trazer uma experiência de fato Sim. ali semelhante ao profissionalismo do tênis, né, semelhante ao ranking da ATP. Então, conta um pouquinho como que é a questão de pontuação dos torneios, como que é formado o nosso Sim, ranking, né? sim. Questão de Legal. defesa de pontos, né? Porque acho que é Legal. legal o pessoal estar ciente disso, né? E assim, é uma experiência muito bacana, né? Pra quem joga, Legal. é Sim. algo único, né? Sim. Eu diria. Os nossos pisos também, né? Os Porque agora a pisos, gente é uma liga exato. que tem os 3 pisos, então durante o ano a gente vai ter jogos na grama, no saibro e em quadra dupla. Viu, André? Então, Basicamente um grande slam, cara, a LTA. Exato. Basicamente um grande slam. a gente Isso está trazendo uma experiência completa realmente Exato. para que as pessoas consigam vivenciar várias coisas diferentes aí, né? certeza. Somos amadores, mas com a classe. vivência do profissional. Essa é a ideia, trazer as pessoas que participam aqui para essa vivência Exatamente. de um circuito completo, né? Nos Exato. 3 pisos. E sobre essa questão do ranking, né? Então, a cada torneio que você participa desse circuito, a gente tem lá o ranking. Tem 4 torneios de duplas, né? Que estão programados, o restante simples. Então, a gente tem, por exemplo, um ranking de simples. Todo torneio simples que você participa, você ganha uma pontuação. E a pontuação ela é um pouco parecida com o que a gente faz ali das categorias, com a ATP e a WTA.
mas aí as pessoas ganham essa pontuação e vão ali se ranqueando. O duplas também vai ter isso. E a ideia é que a cada ano, né, as pessoas possam, assim como o circuito profissional, defender os pontos que elas conquistaram na temporada anterior. Então, por exemplo, nós tivemos torneios, 10 torneios no ano passado, né, de simples. A ideia é, por exemplo, teve o torneio Summer, né, agora no Tela Tênis. Isso. Então, todo mundo que conquistou pontos no Summer 2025, de alguma maneira já estava com esses pontos no ranking. A hora que começou o torneio 2026, essas pessoas perderam a pontuação, né? E se elas participaram novamente, tiveram a chance de tentar a mesma pontuação ou uma pontuação maior. Quem não participou realmente zerou a pontuação, Sim, assim como no circuito profissional, sim. né? Muita gente do amador não sabe direito Como que como é que funciona isso da funciona, pontuação, né? Por que né? que o cara cai tão rápido de Por que que ranking, o né? cara Pô, o João cai? Fonseca foi tão Exato. bem ano passado, mas você pega, ele foi campeão de Buenos Aires, perdeu na primeira rodada de Buenos Exato. Aires. É a mesma questão que acontece. Quem foi o campeão do Summer e não jogou, ou chegou na primeira rodada É. eliminado, perdeu todos esses pontos. Então, É. é uma experiência, é bacana demais, né? E até gostaria de aproveitar esse gancho, né, Lu, pra trazer esse, você, né, foi profissional, jogou tantos anos no circuito, como essas semelhanças, né, com o circuito profissional, o que que traz tanto de benefício para quem é tenista amador, né? Um cara que faz aula e vai jogar um torneio nesse estilo. Uhum. Quais são os benefícios, né, essa vivência que a pessoa vai ter que, né, traz de positivo, né? Eu acho que tudo que. Uma vez um treinador americano falou uma coisa para mim que ficou na minha cabeça. Ele falou assim: que tudo que o amador sente, o profissional também sente. A única diferença é como cada um lida com aquilo. Uhum. Então, eu acho que isso traz para o amador o mais próximo, né? Até a pressão, né? Pô, eu ganhei o ano passado, esse ano eu tenho que jogar bem, ou vou jogar com esse cara, analisa o jogo do cara. É a mesma dinâmica, Sim. né, dos profissionais. É uma coisa que você. A diferença. Como é que ele sempre falava? É a mesma sensação que um amador tem. E isso é muito legal, porque ele consegue sentir o nervoso, o que está acontecendo, a pressão. Então, por exemplo, o Sinner vai sacar lá no 5-5, 40 gás, está defendendo o torneio do ano passado, ele vai sentir a mesma coisa, ele vai pensar que ele está defendendo o torneio que ele jogou. Então, assim, eu acho que isso é Sim. muito interessante, Sim. aproxima muito. Sim, com certeza. E os caras lá que estão um Cine e um Alcaraz, a gente quase não vê que eles sentem, mas eles sentem aqui, eles... É a diferença como eles lidam, né? E aí eu acho que é o costume, né? Isso. E aí eu, assim, acredito que gostaria de perguntar também para você. Hoje tem, assim, essa disponibilidade de poder jogar torneio, né? E como isso pode complementar o aluno que faz só aula, só treina, né? Ele joga de uma maneira mais assim, tô jogando tranquilo, né? O cara tá fazendo a aula, é um jogo, é diferente, né? Não, Você vai para um torneio não, é e aí você vê um totalmente cara diferente. treinando, ele joga, nossa, esse cara joga super bem, tá super solto, né? E chega no torneio, o cara trava. O porquê que isso acontece, né? E como que jogar mais torneios pode auxiliar, né? Destravar esse, né? Porque nunca destrava Isso, de vez, né? Mas não, pode auxiliar, essa sensação ela sempre vai existir, mas conforme você vai jogando mais torneios, você vai aprendendo a lidar. né? Uhum. Eu tenho uma aluna agora que jogou o nosso torneio lá, esse Tela Summer, Uhum. e na aula ela troca 50 bolas. Ela foi no jogo, ela não trocou duas. Eu acho que foi toda a atenção, e isso é muito interessante. Sim. E tem Uhum. pessoas que adoram isso e tem pessoas que detestam. Então, eu tenho alunos que não querem nem passar perto de torneio, mas tem muita gente. Eu acho que é tão rico Sim. as coisas que a gente aprende, Com certeza. mesmo o amador, que vale muito a pena. Então, eu acho muito legal proporcionar isso para os amadores, que é a maioria, né? É o público que a gente vê, é o público que mais curte, que mais gosta. Então, eu acho que é o caminho certo, é o que faz o tênis crescer mais também. Uma coisa que eu observava por exemplo, o futebol é um esporte mais popular do Brasil. Sim. Sempre foi, ainda é, né? Acho que não tem como, mas eu observava sempre esses torneios amadores do futebol que tem em toda a cidade, né? Das empresas, as companhias, enfim, escolas, faculdades, sempre tem. E o quanto as pessoas curtiam, porque, enfim, todo mundo gosta, tem um time, todo mundo gosta de assistir, mas o quanto era diferente experienciar e estar na pele do jogador. Uhum. Né? Então, assim, tem muito amante de tênis, muita gente começa a fazer aula de tênis por causa de gostar mesmo, de gostar, enfim, de querer curtir isso, mas não sente,
essa vivência, não sente esse frio na barriga. Então é uma oportunidade, né, de trazer essa experiência completa, certeza. né, Com certeza. para a pessoa sair da passividade e ir para a atividade. E outra coisa também, eu acho que a pessoa ela vai se desafiando e vai isso é muito legal, Sim. assim, ela vai e o aluno, eu que tenho e trabalho na maioria dos meus alunos são amadores, eles melhoram muito quando eles jogam torneio. É um absurdo, eles sempre têm um feedback para te dar, falar: "Eu preciso trabalhar isso, trabalhar aquilo", coisas que na aula você não consegue ver tanto. Sim. Então, assim, fora, a melhora de quem joga e quem não joga, é absurda a diferença. Com certeza. A E gente tem um jogador que é o Guilherme Plaza, que tá com a gente desde o primeiro torneio. E, assim, ele participa de todos, só não participa quando não tem como mesmo. É. E nos primeiros torneios a gente fazia até credencial. E ele achava isso o máximo, porque realmente falou assim: nossa, eu me sinto como um jogador profissional. Sim. Eu chego, recebo a credencial, É. preencho o que tem que preencher, tem que aquecer, tem aquela tensão de jogar. Então, para ele era o máximo, é o máximo participar do torneio por causa disso, dessa sensação de se sentir um jogador profissional, né? Então, porque a gente que joga tênis, a gente gosta do tênis, né? A gente não Com vivencia o certeza, profissional por questões da vida aí, mas ter essa oportunidade de, com certeza. no dia a dia, ter esse lazer, mas esse lazer que é realmente vivenciar uma experiência de ir num torneio, se preparar para um torneio, e a gente que tem a fisioterapia, aquecimento, tem toda essa Isso é tem interessante. toda essa atmosfera da competição, então é muito legal mesmo, assim, o pessoal realmente traz esse feedback dizendo que, pô, eu me sinto como se eu tivesse indo para um torneio sério, sabe, assim, é um lazer que você passa a levar a sério, Isso, né? exatamente, Passa a né. ser algo assim que você não tá só indo pra jogar, né? Você não tá só indo lá pra bater na Você bolinha, quer você quer ir competir. competir, você quer É. desempenhar, performar melhor, né? Exatamente. Evoluir. E aí tá Uma associado às aulas, tudo, né? e uma outra coisa que acontece que é legal quando tem vários torneios, no caso da LTA agora, é que, vamos supor, você joga, perdeu daquele cara, você vai ter a oportunidade de jogar com ele de novo. Sim, E aí você analisa o jogo dele, né, trabalha um plano de jogo, é muito legal. Eu acho sim. que a Isso parte acontece mental do bastante. tênis, ela Criam-se rivalidades saudáveis, é né? Você tão fica, né? bacana. Assim. Então os meus alunos chegam: "Pô, eu perdi daquele cara, mas eu posso ganhar dele, vamos bolar um negócio, ele só dá balão". Aí Uhum. você bola um plano de jogo, treina aquilo. É muito diferente Bom. de você ir apenas ali dar a sua aula e ir embora. Sim. Você tem Hum. é mais rico, né. Então eu acho que, putz, para o amador que gosta, não tem coisa melhor Com do que certeza. essa sequência de torneios aí. E André, a gente falando aquela parte, né? Você que tá desde o começo, né? Criou o LTP, né? E LTP. né, você pode comentar melhor quantas pessoas que começaram e a proporção que tomou isso hoje, né? Como que você vê, né, esse aumento, né, de tenistas participando do ponto de vista da organização da liga, né, de fato? Sim. Quando eu comecei com essa ideia lá atrás, na verdade, não tinha ideia de montar uma liga, não tinha ideia de montar torneio, nada, né? Eu queria só encontrar mais gente iniciante para poder jogar. Então, eu era iniciante, não sabia pegar na raquete, eu não conseguia encontrar com quem jogar, porque normalmente as pessoas que já gostam de jogar há bastante tempo evitam, né, a quadra com iniciante. Então, aí a gente começou, eu descobri que tinha muita gente igual a mim ali, que estava com dificuldade de achar parceiros para jogar, e começamos a se juntar, e há uns 4 anos atrás a gente fez o primeiro torneio, que é quando nasceu ali a LTP. A gente tinha um torneio com 14 pessoas, 15, 14 pessoas, e daí começou essa ideia, e a gente começou a chegar mais pessoas lá em Paulínia, né? Começaram a chegar mais gente conectando, e nesse processo eu conheci o Thiago. E aí, quando eu conheci o Thiago, daí sim que a gente realmente fez um projeto para escalar. Então a gente saiu de 15 pessoas, de um grupo de WhatsApp com 28, 30 pessoas, para agora com 600 pessoas, 500 pessoas. Então, assim, Isso é muito legal, cara. a gente, Muito. mas foi realmente assim de forma despretensiosa. A gente não tinha uma ideia de fazer uma liga gigante. A gente queria divulgar o tênis e queria se divertir com o tênis. Ter mais gente para jogar. Exatamente. Só que a demanda foi chegando e de uma forma orgânica a gente realmente foi crescendo. Então foi realmente algo bem orgânico, assim. As coisas foram acontecendo conforme a gente foi trabalhando. E isso é muito prazeroso, porque a gente viu o resultado acontecendo como fruto do nosso trabalho do dia a dia ali. E como eu falei no início, né, hoje a gente está chegando no marco de 1.000 pessoas que passaram pela liga de alguma forma, ou pelos rankings que a gente organiza, ou pelos torneios. Então, eu fiquei surpreso com esse número que eu levantei para a gente poder conversar aqui,
Porque eu não sabia que tinha tudo isso de gente que jogava tênis. Então, porque eu sou E tem mais, hein, André? Então, exatamente, é muita gente, é muita gente. Então, isso é muito bom. E a gente tá, assim, esses jogadores, eles abrangem mais de 15 cidades da região. E a gente, no último torneio, teve até um rapaz dos Estados Unidos, que tá aqui Sim. no Brasil e jogou com a gente, né? Então, verdade. é muito legal, porque Não, a gente... ele veio para jogar o torneio. então... É, eu tive a oportunidade, eu faço Thiago sempre... pode até desenvolver o inglês, né, Thiago? Desenferrujou ali o inglês. That's right. Eu que faço a abertura normalmente no torneio, para quem participa, né? O briefing ali, e eu tive a oportunidade de fazer um briefing em inglês. Olha, Porque pude fazer totalmente em inglês, porque o Renato Boldo também falava inglês, que era o adversário do Shane, né? E aí conversei ali com o Shane, depois a gente conversou, e ele disse que veio no Brasil para participar do torneio. Muito bacana isso, muito bacana. Então, isso é... E tá esperando o próximo torneio no Tela Ele Tênis. já mandou olha só. mensagem lá, que ele Já quer, mandou. que ele vai entrar. Sim, ele vai Já, participar, ele vai participar. Então, isso aí pra gente é muito gratificante, porque o que eu enxergo é que essa mecânica que a gente acabou de falar agora sobre os torneios e os rankings, acaba alimentando todo um ecossistema, né? Porque que se retroalimenta, né? Então, a pessoa participa do torneio, não faz aula, daí ela perde. Então, ela sente necessidade de melhorar. Para melhorar, tem que fazer aula. E a pessoa que faz aula precisa se testar para ver se a aula está sendo eficiente. isso. E aí ela vai para um torneio. E isso faz girar de um jeito, principalmente quem é amador, e eu percebo da parte mais da base, mais iniciante. Os iniciantes alimentam esse mercado do tênis de uma maneira muito intensa. Então, é a pessoa que testa a raquete, é a pessoa que Que vai testa a comprar bola, é a raquete. pessoa que testa tênis, Isso. entendeu? Então, o iniciante que está entrando nesse universo, principalmente da competição também, ele anseia por mais performance, né? Então, eu vou testar uma raquete nova, eu vou testar um tênis novo, não gosto dessa bolinha, eu gosto daquela, entendeu? E aí vai fazendo esse bolsa, e mercadinho. sacola, e chega É. na aula cheio de equipamento. A Luciana, ótimo. a Luciana reclamou para mim esses dias, né, que a academia tava muito cheia de aluno, né? Não tem que horário para jogar aconteceu? ranking, Lu. Não tem mais horário. O pessoal do ranking, né, tá dizendo que de manhã não tem mais horário para jogar. O que tá acontecendo na Famosa academia? dor de cabeça Então, boa, isso aí. a gente tem 27 anos de academia. E a gente sempre trabalhou, depois do começo, com um número assim regular, né? Sempre acostumado, chegava final de ano, diminuíam os alunos, aí depois do carnaval eles voltam, aí tem um ano, sempre com uma quantidade ali. E a gente, assim, de sei lá, um ano para cá, um ano e meio, aconteceu uma coisa que a gente nunca tinha visto, dobrou. E a gente até assusta, porque a gente não estava nem preparado para isso. A gente tem bastante quadra lá, mas a gente esquece. Às vezes a gente marca uma aula sem ver se tem quadra na agenda, porque nunca precisou. Sempre tinha uma ou outra ali sobrando. O ranking, por exemplo, nunca atrapalhou o andamento da academia, e aí o ano passado a gente teve esse problema. Espero que seja uma nova realidade, né? Que isso continue, porque e também conversando com as amigas que trabalham em São Paulo, que trabalham em clube, em todo lugar. Então, o tênis realmente cresceu muito, aumentou muito, e eu acho que para resolver. é um problema bom para resolver, Exatamente. né? E o Tela Tênis já tá vendo um novo terreno? Nós estamos tentando dar conta ali para trabalhar direito. Primeiro conter, né, Lua? Não fazer bobagem, porque aumenta a demanda, o risco de fazer uma bobagem é maior. A gente sempre fala, ó, a gente tem que ter mais cuidado, mais atenção. Então, Muito chove, a gente apavora, porque aí não precisa de quadra para repor, não tem. Mas a gente tá se acostumando um pouquinho com isso. E é Legal. muito bom ver o tênis assim. Eu Não, acho com que certeza. eu fico feliz demais. E dando assim, né, voltando um pouquinho ali àquela questão que o André tava comentando, né, do desenvolvimento do jogador, né, o cara joga torneio, faz aula. Eu, né, posso dar um depoimento particular, eu jogo tênis desde criança, né, jogava, a gente até comentou antes do programa começar, né, que tinha antigamente a Liga Campineira, né, então assim, acho que hoje a Liga de Tênis Amador é o que mais se assemelha a isso, né, que a gente tá fazendo. E voltei a jogar depois de muito tempo, voltei a jogar numa categoria mais iniciante, só que aí você vai jogando torneios, volta a fazer aula, volta a treinar com frequência,
você vai evoluindo, né? E você vai pegando ritmo. Então, eu fui um cara que comecei e voltei a jogar na B, na 500, né? No ranking. Hoje, tô conseguindo jogar na categoria A, tá sendo um desafio super que legal. bacana. Então, assim, esse né, caminhar lado a lado do treino, do jogar torneio e evoluindo, é muito bacana, né? E até assim, Lu, queria perguntar pra você, né? Pensando num cara amador e você, né, como foi uma tenista profissional de sucesso, quais hábitos, além desses, a gente pode adotar também, né, como um tenista amador, que o profissional tem, né? O que o profissional tem ali que a gente pode usar no nosso dia a dia, que pode auxiliar, né, nesse processo todo, assim? Eu acho que tudo a gente pode transferir, né? Desde o treino, alimentação, sono. Essa dedicação também, a parte fora também ajuda, né? Às vezes o aluno chega, começa que erra e erra muito, eu pergunto, você dormiu bem? Aí ele fala, putz, eu fiquei trabalhando até as 3 da manhã, eu já sei, né? Então, assim, eu acho que a gente pode copiar, né? Copiar os profissionais e quando você quer melhorar, você tem que, mesmo o amador, né? Trabalhar em todos os aspectos, né? Eu tenho aluno amador que faz até terapia porque quer ganhar jogo. E isso Tá que eu acho certo. muito legal, porque ajuda Com mesmo. certeza. A com parte certeza. mental é essencial. certeza. Cabeça e Ou corpo. melhora a Cabeça e corpo. alimentação, emagrece. Sim. É muito legal isso. Eu acho que e o esporte é uma coisa tão saudável que ele não melhora só o jogo, ele melhora a vida. Então, eu acho que isso que é o mais legal para o amador. Com certeza. Ele vai dar uma vida para ele muito melhor em todos os sentidos. Melhora o Eu sono, emagreci por melhora. causa disso. Então, melhora O André sono. é exemplo vivo nosso aqui também, Eu verdade. não conseguia jogar Puxem aí o 2 sets. primeiro programa que foi gravado aqui. Como que eu Então, tava? Quem era como aquela eu- pessoa? Quem era aquela Ele pessoa? mesmo. Não, É o mesmo André do ano melhora passado, né? tudo, melhora o sono, a pessoa melhora a alimentação, Sim. pensa 2 vezes em dormir, né, em dormir muito tarde, se preocupa Sim. com tudo, né? Sim. E então, assim, É. nossa, eu recomendo para qualquer pessoa. Eu E acho que faz muito bem. E só assim, complementando, né, Lu, a gente tem uma peculiaridade do tênis que é a questão de ser um esporte individual, né? Então você tem, né, o Thiago comentou também brevemente sobre o futebol amador, outros esportes, tem todo esse, né, esse comprometimento também, o treinamento, a competição, mas o tênis tem esse além, né, esse a mais que é você com você mesmo, né? Então é você na quadra com você mesmo, tem essa questão de você se conhecer mais, né? Você se conectar com você. Exato. Cara, é um esporte realmente fantástico e complexo, né? Eu acho que o diferencial do tênis, que isso serve para os amadores muito, que o Thiago, que é psicólogo, pode falar também, eu acho que é um esporte que ele tira a gente dos nossos problemas, é um momento só nosso ali, sabe? Porque se você pensar nos seus problemas, você não Sim. vai conseguir jogar tênis. Eu, por exemplo, eu gosto muito de nadar, gosto muito de correr, mas eu vou e eu continuo pensando no que eu tenho que fazer, se eu estou com problema, fica lá, vai uma piscina, outra. Eu entro Sim. para jogar tênis e eu esqueço tudo que está me incomodando. Eu brinco, eu saio da secretaria com problema, entro na quadra, o problema sumiu. Aí eu volto para a secretaria, É. o problema está lá. É. Então, Mas você eu tem esse acho que momento que você realmente, né, desconecta, né? Você fica ali na isso quadra, é né? o diferencial do tênis mesmo para os outros esportes. É que o tênis, ele é um esporte problemático, né? Ele é. Ele O já tem tempo bastante todo. problema ali pra você resolver, né? Ele é um esporte complexo, problemático, porque o tempo todo você tem que encontrar saída, né? Você tem que se concentrar muito para aquela Sozinho. bola entrar, só depende de você, né? Pois Eu é. gosto muito do xadrez, né? E assim, a migração pro tênis foi muito prazerosa pra mim, porque o jogo de xadrez pode demorar 20 minutos, meia hora, 1 hora, dependendo do jogo que você vai jogar. E aí você tem todo um plano que você traça pra fazer esse jogo, entendeu? De 20 minutos, 30 minutos, 1 hora que seja. E o tênis, você tem exatamente essa construção do início ao fim, mas a cada saque. Então, assim, a cada saque você tem um jogo de xadrez completo, até a bola fazer o ponto, até você fazer o ponto ou Terminar perder o o ponto. Então, você coloca 2 horas de jogo de tênis, é muita coisa que você tem que planejar e mudar e ajustar. E eu realmente, assim, se assemelha muito a uma partida completa de xadrez, realmente, porque você tem que ter o seu plano, você tem que ter a sua estratégia, você tem que ter a tática para suportar tudo isso que você tá trabalhando ali. E é muita coisa, é muito intenso, é muito rápido, né? Cada ponto dura, sei lá, 10 segundos, dependendo do ponto, até muito menos, entendeu? Não dá para Não dá. distrair. É muito dinâmico. Isso eu acho espetacular, assim. Exige muito foco. E eu acho que é daí que você esquece dos problemas, né? Porque tem que ter Nossa, pra muito mim, foco. não tem Então, coisa melhor.
Exato. E assim, eu acho que é importante a gente frisar, né, com essa parceria, a Luciana aqui na mesa pela segunda vez, né, e com a gente aí durante toda a temporada mais uma vez, né, é importante frisar o que o Tela Tênis representa para a formação técnica dos atletas, né, desses atletas amadores, né. Então a gente está falando desse aumento de pessoas procurando aula, a gente escuta, né, próximo ao torneio, os professores falando, mas fulano fez mais aula comigo, né? Marcou por causa do torneio, ele fazia uma vez por semana, ele tá fazendo 2, Sim. quis fazer 3, né? Claro que de acordo com a disponibilidade de cada um, né? Então, o desenvolvimento técnico dos atletas, né? A gente tem percebido isso com essa parceria, o aumento de aulas, né? E aí uma pergunta para a Luciana, né? Qual a expectativa, sua expectativa, Luciana, para 2026? Olha, eu espero que o tênis continue assim, nesse momento tão bom que eu trabalho com isso há 27 anos, eu não vivi um momento assim, nem quando o Guga foi um do mundo. Eu acho que por outros motivos, porque não tinha tanta mídia, talvez, né? Mas eu espero que esse momento permaneça e que a gente consiga trabalhar bem para que a gente não perca esse momento, para que ele seja assim uma realidade mesmo, uma nova realidade. É isso que eu espero para esse ano e para os próximos. E que nossa parceria dure, né? Sim. Que a gente faça. Eu sempre falo, vim pensando em fazer 2 eventos, eles me convenceram a fazer 4. Depois já aumenta para 8. Se deixar, Vamos por mais, né? se Então, deixar, a gente faz torneio Se todo tiver mês, mais às vezes, né? espaço, né? A gente Lu? faz. Mas Mas eu muito acho que bacana. é o que eu espero. Eu acho que tem tudo para ser um ano de muito sucesso. E é legal pegar esse lado, né, que você falou da questão de desenvolvimento e tal, o engajamento da galera também né, assim, eu lembro de ver no ano passado, acho que no último torneio do Tela, o tanto de posts que teve em rede social da galera, tipo assim, preparação pro Atmos Spring, acho que foi no caso, né, do Tela Spring. Então, preparação pro torneio e tal. E é muito legal ver esse engajamento da turma, todo mundo com a camiseta da liga, né, usando, treinando. Então, pô, é demais. Esse engajamento e o crescimento da comunidade, né, é muito bacana. Isso aí. E fica o convite para você que está assistindo aqui, né, e ainda não participou dos nossos torneios, né? Isso. Nós agora nos 2 finais de semana últimos do mês, 21, 22, 28 e 29, a gente vai ter a segunda etapa, né, do nosso torneio de simples do LTA Tour lá em Paulínia. Então ainda temos vagas, né, André? Dá uma olhada aí no link, né? Aí na descrição. Quem não curtiu ainda o vídeo, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal, Se tá? inscrever no canal, siga nas redes sociais, Seguir né? nas redes Todas as sociais, notícias, novidades a gente vai postando, né, Instagram, Thiago? Facebook. Exatamente. Então a gente quer, a gente está fazendo esse esforço com o Altem, principalmente o Blay, ele é da Altem Comunicação, Isso. né? E justamente para nos ajudar nisso, né? Porque a gente precisa de um apoio profissional. Até então, né, André? O ano passado a gente tinha Era mais caseira a coisa, Era né? mais Era mais caseiro. caseiro, Vocês é. podem ver os podcasts que a gente fez, né? Sim. Então agora com a Altem a gente espera profissionalizar ainda mais, que esse é o nosso objetivo, fazer com que os participantes tenham essa experiência cada vez mais profissional, né? E é claro, né, se você quer ser um apoiador, um patrocinador do nosso trabalho, entra em contato, na descrição também tem ali o link do nosso site, o WhatsApp, né? E a gente também só cresce com a ajuda de vocês. E aí, por É isso que eu isso. gostaria de agradecer, né, todos os nossos patrocinadores de 2026, né? Está aqui na mesa, por exemplo, as bolinhas da Forte e da Slanger, né? Slasinger. Slasinger, Isso. meu alemão não é muito Não bom, tá fluente ainda. Slasinger, né? Bola oficial de Wimbledon, né, Thiago? Bola oficial Nos de torneios da Wimbledon. grama a gente usa. Aqui, Exato, ó, vou tivemos mostrar um aqui. torneio na grama no primeiro final de semana de fevereiro e teremos mais um agora em agosto. Então, agora, dia 1º de abril, a gente vai abrir a pré-inscrição. Ó, e Para se eu quem posso, quiser participar, grava aí, coloca no celular. São 20 vagas apenas. Da E se eu última posso dar um vez. depoimento, né, Thiago? Vale a pena. Vale a pena demais, porque assim, o André também participou, jogou, né? O Thiago também jogou, todo mundo, né, jogamos. Joguei. É algo assim... Um ano e meio depois. Fantástico. Jogar acabei na grama jogando. pra quem gosta de tênis de verdade, tem que jogar uma vez na grama, que não tem jogar. como fugir dessa experiência. jogar. É fantástico.
vale a pena demais. E a oportunidade aí, né, com a bola oficial Com de certeza, Wimbledon. com certeza. Essa bolinha aqui, a Forte, que está nos apoiando também toda a temporada, né? Todos os pisos de quadra dura e saibro, né? E aí eu queria agradecer outros apoiadores e patrocinadores, como a SDIN, né, Blake? Que vem Fornecendo os protetores solares durante os todos torneios, né? os nossos torneios, nós temos protetor solar, porque precisa, né, Lu? Nossa Opa! senhora. São, Como precisa, né, Lu? Aquele são jogo das torneios 11h30 durante da o manhã, dia. né? Pelo amor Nós de não Deus. podemos parar para almoçar no nosso torneio, né? Então tem gente que joga ali. Claro que o protetor você precisa 8 horas da manhã, 7 horas da Sim. Já manhã, às passar, vezes o sol ali, mas a gente joga 11 horas, meio-dia, 1 hora, Sim. principalmente, né? A gente tem com o Jonas o Instituto Ativos Fisioterapia, tá com a gente desde o ano passado, fazendo um trabalho fantástico de preparação física ali para os atletas, aquecimento, Atendimento quadra. atendimento em quadra, exatamente. A gente, pô, deu cãibra em alguém ali, ele já sai correndo, vai lá, Jonas e a equipe da Ativos, E isso então muda totalmente o estilo muda, de jogar, cara. Porque muda. você poder fazer uma preparação, um aquecimento, né? Sim. Que eles chamam warm-up. O warm-up. Você entra na quadra de outro jeito. É diferente de você Exato. chegar lá Com pra jogar. certeza. Você chegou lá, Exato. tirei minha raquete, cheguei 2 minutos antes de jogar. Pô, cara, você chega ali meia horinha antes, 20 minutos, faz um trabalho específico com eles, Exato. de ativação mesmo, de, né, preparo ali específico do tênis, é outra coisa. Exatamente. E o pós também, né? Você poder chegar ali depois de um jogo de 2 horas que ficou no sol, poder sentar lá na maca com o pessoal da Ativos, fazer um relaxamento, um Isso. recovery. Ah, se tiver com É fantástico. alguma Uma dor, também, exatamente, alguma coisa, Sentiu né? alguma coisa no Exatamente. jogo, ó, vai senti aqui. lá. E normalmente a gente tem aí, às vezes, 2 jogos por dia, né? Exato. Então o cara ganhou ali o primeiro jogo, já se prepara para o próximo E jogo. dor é o que não falta pra tenista, né, Não. Lu? Exato. Dor é o que não falta. Então é um trabalho essencial aí que a Ativos faz. Depois tem recebido muitos atletas lá também. Então, agradecimento especial aí ao Jonas, né, pela confiança. E vai estar com a gente em 2026 inteiro. Outras empresas, né, Portal Lux, que patrocina alguns eventos, patrocinou o evento passado do Edivan, né, lá em Paulínia. Então, quem quiser, tiver precisando de portas, janelas, enfim, esquadrias, pisos, né, revestimentos, vai lá com o Edivan. E a Box 404, que é um patrocinador muito especial que Com chegou aí certeza. pra gente. Com certeza. Nós estamos agora no estúdio Box 404. Estamos aqui por Taquaral. conta deles, né? É. Estamos Por aqui por conta conta deles. deles, exatamente, Graças à então- Box a gente tá podendo fazer esse projeto bacana. Exatamente. A gente fez um programa aqui o ano retrasado, né? Mas a gente acabou não conseguindo, né, André? E esse ano estamos realizando um Repetir. sonho, né? Porque o nosso projeto do ano passado Exato. era ter realmente uma 10 série, programas, né? era ter uma série de programas aqui, mas a gente não conseguiu por alguns fatores e esse ano realmente aí a gente vai conseguir manter essa frequência e de programas num lugar espetacular, né? Sim. Porque isso daqui é demais, hein, cara? Demais. Então você, Pra quem tem aquela ideia, né, Thiago? Quer tirar Exato. aquela ideia do papel? exatamente, quer Fa- fazer um podcast caseiro ou tem aquele podcast caseiro Sim, e quer sim. profissionalizar, Sim. quer conseguir mais seguidores no YouTube, né? Com Então certeza. procurem aí a Box 404, vai estar na descrição Sim, aqui sim. do nosso vídeo também. E outros parceiros como a Royal Palm Plaza, que esteve também em um torneio do ano passado, né? E esse ano tá proporcionando para nós aí sorteio de finais de semana. Sim, tem muita ação legal com o Muita Royal ação também. legal, né? E no próximo programa a gente vai falar mais de Sim. uma ação específica, Sim. né? Que é o final de semana no Royal Palm Plaza, né? Com alguns membros aí da Um dia LTA. da LTA no Royal. Vai ser, dia da vai ser LTA. bacana. Vai ser histórico. Guardem isso, salvem essa informação aí, né? Temos o Atmos também, né? Que apoiou o ano passado inteiro aí os torneios do Tela. Esse ano, Os 4 torneios, os né, no ano 4 passado. torneios do Tela É. Tênis se chamavam Atmos, né? Bacana demais. E esse ano nós teremos o Atmos Winter, se eu não me engano. Acho que é isso mesmo. Acredito que é o Perfeito. Winter que eles vão patrocinar. Os outros Tela Tênis, se você quiser ser um patrocinador dos torneios Tela Tênis, oportunidade aqui, tá aberto isso para vocês. Temos a Botcher Tennis Shop também, né? O Robertinho nos ajudando, estando aí com a gente desde o ano, desde a fundação quase, né, André? Acho que 2024, início de 2024, o Roberto já começou ali a apoiar a gente, acreditou no trabalho, então sempre dando vouchers, né?
É, E entra nessa questão do Jonas, na questão do atendimento, Do né? Porque pô, o atendimento. Watcher tá disponível nos torneios, né? Com equipamento para você poder comprar. no tela tênis. No tela né? tênis, né? Acabou um grip, tá velho, o grip tá lá, Exato. compra um novo. Estourou a corda, ele tá lá com a máquina de cordoamento. Então, Isso. até nisso a gente tem essa experiência, né? Que se aproxima ao profissional, né? Pra gente ter ali. Exato. E graças ao bot a gente tem esse apoio, né? Muito bacana. Pensa Exatamente. que é só em Roland Garros? Pois é. Encordoador, Exato. Robertinho É. profissional, cara. É a nossa loja oficial. Então, Pois você é. que precisa de equipamento de tênis, Exatamente. procura lá, Botcher, também vai estar na descrição aí, Botcher Tênis Shop, aqui Isso. no Cambuí, em Campinas. E outras empresas, Altem, que eu já falei, marketing digital, né? Isso. Precisando de algum trabalho também, procura aí o Blay, né? A AceX, né? Que é uma empresa que eu até vou querer que o André fale um pouquinho dela depois, só vou falar de outras aqui, vou deixar essa pro André falar. Uma novidade bacana. Novidade muito bacana que tá vindo aí. Exato. Também grande patrocinador aí da LTP, da LTA, né, em 2026. Aí a gente tem a DR7, que é a nossa confecção oficial desde o ano passado, quem produz essas camisetas. Então, quem precisar aí produzir camisetas para um evento, né, para qualquer coisa, né, Lu? Qualidade top. Né? Qualidade top. Pra prática de esporte, né? Tem que ser, né? Exatamente. Fininha, respirável. Exato. Tem vários tipos aí Várias para cores. qualquer gosto, preço também, né? Mas a qualidade e pontualidade sempre importante, da DR7. Muito bem. E a Prokenix, que tá com a gente aqui, a mesma equipe da Forte aqui no Brasil. Prokenix também patrocina a nossa temporada aqui. A Luciana pode falar, né? Nossa, melhor Só usa raquete. essa raquete. Eu não troco por nada há muitos anos. Exato. Para quem tem... eu que operei o punho e tudo, foi a raquete mais macia e mais confortável para o meu braço. Pessoal que tem a eu tive famosa na epicondilite, vida. né, Lu? Aquela tenista de cotovelo, né? Eu Ajuda bem. Né? recomendo muito e para todos. Não. Exato. Então vocês podem encontrar esses produtos lá na Botcher, né? Botcher Tennis Shop. E aí o André vai falar sobre a AceX. AceX. Então, esse é o aplicativo de um patrocinador nosso, né? Ele tá chegando agora no mercado. Não é uma concorrente do Let's Play ainda, ou não pretende ser, porque a gente usa o Let's Play na organização dos nossos torneios, nos nossos ranks. Ele vem com uma proposta diferente, que é uma proposta de criar uma comunidade de tênis por meio desse aplicativo, né? Então, ele transcende um pouco somente aos recursos ali de organizar ranking e organizar torneio. São recursos que vão ter no aplicativo, nesse aplicativo, mas o foco dele realmente é na comunidade. Então, seria uma espécie de rede social para tenista. Lá você vai encontrar outros tenistas, você vai poder registrar os seus jogos, o seu desempenho. Ele tem um método de cálculo específico para definir o seu nível, com base nos confrontos que você fez com outros jogadores e com base nos pontos que esses outros jogadores têm, que é um recurso muito interessante, que foge desse padrão do categoria A, B, C. Então, ele realmente vai te dar um número relacionado ao seu nível de tênis, comparado com os últimos confrontos que você fez, né? Então, realmente é um negócio muito legal para você compartilhar seus jogos, compartilhar foto. Tem um marketplace para você vender ou encontrar produtos usados. Vale a pena. Tá para lançar agora no dia 13 a versão oficial, se eu não me engano. Então, fiquem de olho aí que vem coisa muito boa dentro desse aplicativo aí. Eu acho que vai revolucionar essa questão de aplicativos para tenista, viu? A plataforma tá muito bacana, cara. Eu fui um dos usuários teste ali, tô testando, tá bem bonita a plataforma, intuitiva, né? Fácil de usar, bem bacana mesmo. Uma novidade muito boa pra esse ano aí. Eu não sou garoto propaganda dos caras. Eu acho que eu falei bem. Poderia ser já, André. Eu acho que eu falei bem. Eu vou conversar com Manda mensagem, manda mensagem no inbox dele lá. Então. Tá precisando fazer uns vídeos. Vocês podem encontrar o link da AceX também aqui na descrição, tá? Do vídeo. E é isso, né? Acho que esse foi o primeiro bate-papo, né? Dos nossos episódios. Luciana, muito obrigado. Eu que agradeço. Aí pela sua presença, abrir oficialmente o LTA Cast, né? Com a gente. Eu que agradeço. É sempre muito bom falar de tênis. Valeu. Obrigada pelo convite. É isso, valeu, Lu. Foi um prazer estar com você aqui, estar com o André, né, com o Thiago. Foi muito bacana a gente iniciar esse projeto novo. E agradecer também quem está assistindo a gente, né, o nosso público aí acompanhando. Continue acompanhando as nossas redes sociais, acompanhe o nosso canal, que vem muita coisa bacana, né?
E é isso. Vamos em frente. Isso, e não esquece de se inscrever no canal, né? Curtir e ativar o sininho. Tem isso também, Tem, né? opa, se tem. que aprender a falar isso. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu.